Então, em 20 de dezembro de 1958, ocorreu esse caso, é um caso ufológico, em Dalmsten, na Suécia. O Hans Gustafsson, de 25 anos, e Stig Rydberg voltavam de um baile ocorrido em Roganas. Por volta das 3 da manhã, próximo aí a Domsten, eles perceberam ali uma luz estranha que estava ali no céu, próximo a uma clareira das árvores. Estavam de carro ali, com uma curiosidade assim bem aguçada. Eles, pô, que luz estranha é essa? Eles saíram do automóvel e se dirigiram a pé, né? Saíram em direção a essa luz. Eles andaram aproximadamente ali uns 10 metros de distância do carro e puderam distinguir um objeto em forma de disco pousando sobre 3 hastes, né? Esse objeto tinha um diâmetro aproximado de 4 a 5 metros e com uma altura cerca de 1 metro. Esse objeto aí era brilhante, mas ele não era nem aquele brilhante ofuscante. E também o objeto não estava quente. No centro dessa luz, eles imaginaram ali que dava para ver um ponto sombrio. Porque, como era muito claro, aparentava ter um ponto mais escuro ali no meio daquela luz. Houve o seguinte, o que eles falaram? Que repentinamente fomos atacados por 4 criaturas de cor cinza chumbo, com cerca de 1,20 de altura e 35 centímetros de largura. Não pareciam ser, assim, seres fortes, e lembravam uma espécie de bolinho em inglês, chamado muffins. É um bolinho onde eles costumam consumir com chá. Mas quando esses seres nos atacaram, isso aí é o rapaz falando, pegaram-nos firmemente e tentaram nos jogar para a sua máquina, para o seu disco, para a sua nave. Era difícil nos defendermos, porque não podíamos enfrentar essas criaturas que tinham a consistência de um bloco de gelo. Olha só, hein? Quando tentei me desprender, meu braço direito mergulhou até o cotovelo de uma delas. E essas criaturas fediam como aquele cheiro do pântano. Assim que fala, tá? Gustafsson. E ele diz o seguinte, que no momento os 4 se lançaram contra ele. Você imagina a situação. 4 seres saíram ali e foram para cima dele. Que os seres pularam para atacá-lo mesmo. Pararam um ataque em vias assim dele já cair na porrada mesmo. Imagina a situação. Do nada, porque eles estavam ofuscados ali pela luz, esses 4 seres pularam para cima deles e começou ali uma briga mesmo, né? A sua força física era maior do que a dos seres. Ele sentia que os seres não eram muito fortes, né? E nem grandes fisicamente, mas foram para cima. E eles estavam, segundo eles, tem esse desenho aí, esses serzinhos aí estavam preparados mesmo para grudar ali e brigar. E, para a sorte dele, havia uma placa indicando que tinha um camping ali, era uma placa que tinha perto do local onde eles estavam. O que ele fez? Ele se agarrou com os 2 braços dessa placa aí, né? E assim, essa luta calculou aí quase 10 minutos, para vocês terem ideia, de 4 a 7 minutos. E essas criaturas aí, elas focavam o esforço delas em cima do Hans, né? E subitamente eles soltam não, porque o outro escapou, né? Por quê? Porque, tipo, eles cansaram, provavelmente, porque os 2 jovens eram mais fortes, então quando eles dão uma trégua assim, dá aquela descansada no que estava segurando na placa, né? Aí o Rydberg, ele aproveita a ocasião para correr para o automóvel, e o que ele faz? Ele começa a buzinar ali, né? Olhou através do para-brisa e viu o Hans de novo ali, segurando no poste e essas criaturas puxando ele. Imagina a cena. Um dentro do carro buzinando para ver se tinha alguém ali para ajudar eles, e o outro grudado no poste, e agarrado, porque os bichinhos lá puxando ele para ver se ele soltava do poste. Logo que o Rydberg ele começou a buzinar, que fez um barulho alto, né? Eles deixaram ele, soltaram o outro também, que caiu, não é? Porque os bichinhos se assustaram com a buzina. Ele correu para ajudar o amigo do poste, né? E nesse momento, esse aparelho aí subiu, mas o que mais chamou a atenção deles foi o som que aquele objeto emitiu, que era bem agudo e forte, né? Muito forte, sendo que eles tinham que pôr a mão no ouvido para dar aquela abafada, né? E os 2 correram, porque eles estavam ali caídos no chão, e quando essa nave levanta voo, ele sente algum tipo de vibração muito rápida que deixou eles paralisados por algum tempo. E essa paralisia foi uma paralisia completa. E depois que a ficha caiu, eles começaram a chorar sem parar, porque aí eles entenderam ali a dimensão do que tinha acabado de acontecer. Eles levaram ali uns 11 minutos, mais ou menos, 15 minutos, para recobrar ali a razão. Logo, os amigos me perguntaram o que tinha acontecido, porque eles tinham os amigos lá esperando eles. O que aconteceu? Vocês estão diferentes aí, pálido. E aí os amigos falaram, aconteceu alguma coisa e tal.
E aí eles decidiram contar a história deles, e depois eles decidiram contar a história ao Ministério da Defesa. Aí começa a chegar os jornais, e aí começa o caso a ganhar força. Então, no dia 8 de junho de 59, os dois foram examinados pelo Dr. Ingberg, que assinou os seus certificados médicos. Foi no dia 10 de janeiro de 60. Olha o tempo que foi. Os jornais anunciaram um novo exame desses dois aí. Eles são previamente colocados em estado de hipnose. O Dr. Essen os examinou, em particular, quanto à possibilidade de uma alucinação. Porque a história era tão incrível que o médico falou, deixa eu ver se esses caras não alucinaram, né, por algum motivo. Aí fizeram realmente os testes para ver droga, bebida. Mas esses testes aí, eles revelaram que a experiência vinha diretamente do exterior, deles próprios, e que eles podiam claramente coordenar experiências diferentes daquela que estava em questão ali. Ou seja, eles não estavam ali mentindo. Foi uma experiência externa, não dentro da cabeça deles. Então, eles não estavam tendo alucinações. As suas descrições lá respectivas do que aconteceu naquele dia foram concordantes e corretas. Eu acho que dá a diferença. Um pode falar o braço era curto, o outro fala que o braço era comprido. Então, talvez seja algum tipo de situação assim, o qual o médico acabou concordando que era possível, sim, ter uma diferença. As análises não forneceram nenhuma indicação quanto ao contato com seres, mas os dois psiquiatras que estavam envolvidos, né, pensam que o Rydberg e o Gustafsson se chocaram realmente com um campo de força extremamente potente. O resultado assim do exame de hipnoanálise foi, na essência dele, o mesmo que o precedente. O médico declarou para a imprensa o seguinte, deve-se acrescentar que a atitude desses dois homens era de completa sobriedade. Não tentaram florear, fosse o que fosse, os traços característicos do incidente, exagerá-lo ou embelezá-lo, ou mesmo tentar interpretar os fatos. Eles não fizeram nada disso. Eles foram lá, tipo, naturalmente, do jeito dele, não teve, vamos inventar um negocinho aqui a mais, ou não, eles falaram exatamente o que eles viram, o que eles sentiram, não teve nada de aumentar, a cada vez que tinha um conto, aumentava um ponto, nada disso. O psiquiatra, ele fala, foi uma das pesquisas de mais êxito que já fiz. O Ministério da Defesa, aí entra, e aí começa a entrar militar, gente. Tá? O Ministério da Defesa, ele publicou, então, um comunicado, tá? Que no dia 18 de janeiro, porque aí quando entra o Exército e a Polícia, é um tipo de interrogatório diferente. O Rydberg foi isento do serviço militar em 1948, por agorafobia. Agorafobia é um transtorno de ansiedade que muitas vezes se desenvolve após um ou mais ataques de pânico. Nenhum dos homens tem qualquer espécie de formação profissional que lhes permita exercer uma profissão. Rydberg pareceu mais comunicativo do que o Gustafsson. Deu a impressão de nervosismo, modificou a sua posição em função do que julgou ser mais favorável à defesa da sua honestidade. Pareceu um pouco assustado e tentou escapar-se das perguntas. Ele tentou escapar-se de várias perguntas. Quando estas se repetiam rapidamente, seu recurso constante foi de se referir à sua experiência e afirmar que não podia ajudar a explicar o que sofreu. Os investigadores acham estranho que a luta com as criaturas tenha sido omitida durante algum tempo. As afirmações ali do Rydberg são pouco específicas, são vagas, por vezes francamente irracionais e se mostram também incorretas. Explora a sua situação até um certo ponto, insistindo sobre o fato de que ele se colocou voluntariamente à disposição dos investigadores, considerando os interesses da imprensa e dos outros meios interessados. Teve essa posição aqui dos militares, né, sobre as testemunhas, colocava ali as testemunhas em uma situação esquisita, talvez para desmoralizar, né? O Dr. Watcher, ele pensa que alguém poderia ter aconselhado ali o Gustafsson a não fugir da história, do roteiro. Tipo assim, quando você for lá, você fala sempre a mesma coisa. Mas a impressão que dá é que, no caso dos militares, tentaram fazer ao máximo que parecesse que os dois estivessem aparentando ter algum problema. Como para o Rydberg não é irracional pensar que as preocupações morais de sua mãe o possam ter seriamente levado a um mundo conceptual particular, então assim, o Rydberg ele tinha uma questão aí que, bom, para resumir, a credibilidade dos dois homens devia ser fortemente colocada em dúvida, e segundo os militares, quer dizer que eles conduziram aí o resultado das conversas dele para dar uma desmoralizada nos dois. Olha, colocar a honestidade desses dois em dúvida, passando por cima do psiquiatra,
foi meio complicado, né? Teve o caso do jornalista e escritor, o senhor Carl Gosta, tá? Carl Gosta, hey. Ele era um jornalista, um escritor, né, lá da Suécia. Ele tomou conhecimento, né, dessas, como que eu posso chamar, dessas conclusões negativas aí, da investigação militar, né? E ele quis, na verdade, ele falou assim, quer saber, eu vou começar a investigar isso. Encontrou-se com os dois rapazes, né? Os representantes do exército eram muito céticos, né? Deixaram de ser objetivos. O psicólogo do exército, ele era de origem alemã e apenas compreendia parcialmente o que eles diziam. Ó, não teve amostra do solo para ser examinada, ninguém foi lá, falar, vamos ver se isso aí procede, radiação. E o único material, gente, que eles tinham era um gravador. E se não bastasse, o gravador estava com problema. Os militares, eles já foram, primeiro céticos, eles já foram na intenção de cansar as testemunhas, né, devido à sucessão constante de perguntas, sabe? Porque é um interrogatório diferente de uma conversa com um médico. Aí, quando você pesquisa bem os antecedentes dessas testemunhas, pode-se descobrir dados sobre a sua personalidade que, interpretados por uma personalidade diferente, pode se tornar negativo ou desonroso, né? Depende de como você vai interpretar. Eles fizeram um trabalho, vamos chamar de inquérito, impessoal, cara. Eles foram lá, fizeram o trabalho deles, né? Enquanto o objetivo lá dos militares era ficar blefando em cima dos caras, tentando descobrir contradição. Eles queriam a contradição. E aqui, gente, ó, tem os dois protagonistas, né, do caso. E aqui, ó, no local.